Fala, gente, tudo bem com vocês? Cheguei em casa há pouco do estádio do Vale, onde narramos o jogo Monson contra o Grêmio 3-0, grande vitória, com o Gustavo Quinteiros dando padrão de jogo para o Grêmio. Em menos de 30 dias, a gente já sabe que o time titular joga de um jeito e o reserva vai jogar do mesmo jeito. Tem padrão. Isso é trabalho. Bom, mas a coletiva do Quinteiros, ele projetou o Grêmio. E aí, duas frases que mexem com a gente. Rodízio no gol? E só tem vaga para um meia? Só um meia joga? Vamos falar disso a partir de agora, porque o Gustavo Quinteiros vai explicar o que ele pensa para o gol do Grêmio, para a disputa de Cristaldo versus Monsalve, Arezzo e Braithwaite. E a lateral esquerda também. Quem vai ser o lateral esquerdo? O Mike tá machucado. Joga Vieri ou joga o Pedrinho? Tudo isso a partir de agora. A coletiva do Quinteiros está sendo boa porque ele está explicando as coisas. Claro que ele chegou agora, ele está sendo paciente, ele não tem ranço com a imprensa, ele está vencendo. Então tudo isso ajuda na construção do pensamento, né? E também ele vai de peito aberto, ele vai para explicar as coisas. É claro que a partir do momento em que se tem uma rusga com a imprensa ou tem lá um resultado ruim, ele vai se fechar mais, mas que continue assim. Vambora. Gente, olha só. Vamos começar pelo gol do Grêmio. O Quinteiros foi perguntado sobre a disputa de vagas na equipe. E ele disse que tem por característica dar condição de jogo para os seus goleiros. Ele até chegou a usar uma frase em que ele fala o seguinte: eu não gosto que um goleiro, por exemplo, jogue 20 jogos e o outro fique sem jogar. Eu gosto de que um goleiro jogue 3 jogos, o outro joga outros jogos, um goleiro joga uma competição, o outro goleiro joga outro. E o Quinteiros mexeu com a nossa memória. Quando ele fala isso, que ele pretende deixar os dois goleiros dele, que é o titular e o reserva, o Grando e o Volpi, ou Volpi e Grando, com condições de jogo, a gente remete ao quê? Por Grando e Breno, que viveram um rodízio e que culminou no rebaixamento do Grêmio. Não foi por causa disso, mas ajudou. Vamos lembrar aqui, Marquezin também conviveu com o rodízio, com o Kaique, com o Rafael Cabral, recentemente com o Renato. Então quando o Quinteiros fala isso, cara, os cabelos que eu não tenho já ficam em pé. O Quinteiros falou isso, depois tem um repórter que pergunta para ele de novo, trazendo esse passado. Tá, mas Quinteiros, olha só, o Grêmio já fez isso, não deu muito certo, e ele volta a dizer que ele gosta de dar ritmo de jogo para os goleiros. Vamos ver o que o Quinteiros vai fazer. Ele foi firme na fala dele, ao dizer que ele tem por característica deixar os goleiros com ritmo. Grando e Volpi, o rodízio de goleiros. Esse é um problema que pode aparecer lá na frente, tá? Será que o Volpi já vai ser o goleiro no sábado? Vamos ver. Vamos ver se ele vai começar logo com isso. Eu não lembro de rodízio dar certo. Não lembro. E espero que seja apenas uma palavra externa dele para fora. Sabe aquela coisa de, não vou dizer que um vai ser titular porque senão o outro pode ficar triste. Que seja um discurso para fora, mas que internamente ele estabeleça um goleiro. Pois bem, seguindo aqui, disputa de goleiros. Falou em rodízio. Não usa a palavra rodízio, mas a gente costuma resumir assim, né? Centroavante. O que ele vai dizer, tá? Olha só. Fiquei contente porque o Arezzo marcou. Acredito que terá mais chances de jogar do que o ano passado, a outra temporada. Pode jogar quando não tivermos o Braithwaite. Ou até juntos. Arezzo é mais de área. Braithwaite é mais de sair. Então veja que aqui a gente tem um pensamento do Quinteiros, de que o Arezzo é mais de área e o Braithwaite é mais de sair. Então casa bem. E na fala do Quinteiros, ao ouvir, a gente entende que tem uma vontade dele de que sim, eles podem jogar juntos, porque não tem as mesmas características. O Braithwaite sai mais e o Arezzo é mais de área. E que bom, porque o que o Arezzo mostrou ontem, é difícil tirar ele da equipe. 2 gols, gol de letra, muita vontade, bicicleta, cobrador de falta. Veja o quanto o Arezzo acrescentou. Tem potencial muito o Arezzo e aqui o Quinteiros deixa claro que tanto o Braithwaite quanto o Arezzo podem jogar juntos. E aí a gente vai ver
uma outra fala do Quinteiros que é completamente diferente. Quando ele é perguntado sobre Monsalve e Cristaldo. O Monsalve, assim como o Arezzo, arrebentou o jogo de ontem. Jogou muita bola mesmo. Veja aqui, Arezzo e Monsalve, 2 jogadores que a gente acreditava que poderiam ser isso mesmo. E estão sendo. Isso é mérito do Quinteiros também. O que ele vai falar, tá? Pretendemos ter 2 jogadores de cada posição no mesmo nível. Isso porque os campeonatos no Brasil são muito difíceis. Cristaldo e Monsalve possuem características parecidas. Então veja que antes ele falou que Arezzo e Braithwaite têm características diferentes. Aqui ele fala que os dois têm características parecidas e que ele quer 2 jogadores de cada posição disputando a vaga no time do mesmo nível. Ao ouvir a coletiva do Quinteiros, ele me deixa claro que é um ou outro. Ou é Monsalve ou é Cristaldo. E pela maneira que ele joga, com o futebol mais intenso, todo mundo marcando, correndo, não se tem uma ideia desenhada de que Cristaldo e Monsalve joguem juntos. A tendência é não. Eles vão disputar a posição, como ele disse. Pretendemos ter 2 jogadores de cada posição do mesmo nível. Ele quer essa competição. Cristaldo ou Monsalve? E aí? Escreva nos comentários quem é que tu escala. É difícil a escolha. Pois bem, falamos aqui de Cristaldo e Monsalve. Vai ser um só, pelo que ele falou. Rodízio de goleiro, Grando ou Volpe? E quero falar da lateral esquerda. Porque o Quinteiros também deixa claro quem deve assumir a titularidade agora. Quem é o lateral esquerdo do Grêmio? Ele rasgou elogios ao Vieri. Ele disse que o Vieri é um zagueiro central, perna esquerda, que tem forte poder de marcação e apresenta qualidade como lateral, porque tem força e tem velocidade. É um lateral mais defensivo. E quando ele fala do Pedro Gabriel, o Pedrinho, ele fala que é um lateral mais ofensivo. Mas ele fala mais características e dá mais elogios ao Vieri. E o Quinteiros tem feito uma coisa, ele faz um lado mais defensivo e um outro lado mais ofensivo. O Grêmio tem feito assim, o Mike joga mais defensivo para o João Pedro subir. Ontem, com as reservas, ele fez o Vieri ficar mais defensivo para o João Lucas subir. Então a tendência é o Vieri assumir essa posição de titular para dar segurança para a defesa, porque ele pensa muito nisso, para subir o João Pedro. Enquanto o Lucas Esteves não chega. O jogador do Vitória, que o Grêmio fez o Pix, o Vitória devolveu, mas essa história vai acabar bem. Então tem tudo isso para acontecer. O Quinteiros é muito claro nas suas declarações. Isso é importante para que a gente entenda o que ele está pensando em relação à equipe do Grêmio. Rodízio de goleiro, eu só espero que ele não faça isso. Arezzo e Braithwaite podem jogar junto. Cristaldo e Monsalve, pelo que ele falou, não devem. A disputa vai ser boa entre os dois. E o lateral esquerdo, o Vieri, deve ganhar a posição do Mike, que está machucado, e do Pedro Gabriel, que deve ser opção. Fica ligado que a gente volta com mais informações aqui no canal. Muito obrigado pela grande audiência de vocês ontem no jogo, foi muito legal. Fico muito feliz de ter o carinho de cada um. Narramos de lá, junto com a geral do Grêmio, cantando com a banda, cantamos, gritamos, pulamos. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Se inscreva no canal. Meus olhos já estão aqui, ó, avermelhados de sono, mas eu queria contar para vocês como é que foi essa coletiva. Tá bom? Valeu! Vamos, Grêmio!